Hoje, nesse canal, Super 11, anime que joga gordo contra magros, homens contra mulheres, supostos aliens contra gente normal, etc, etc. O anime sobre um time de futebol que vence sempre na força da amizade, faltando 4 minutos para acabar a partida. Malditos 4 minutos. Mas ainda assim, um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Essa é a história de Endo, um garoto goleiro que come pensando em futebol, vai pra escola pensando em futebol, dorme pensando em futebol, joga futebol pensando em futebol, literalmente eu. Endo tem como grande inspiração seu avô que supostamente morreu e sonha em um dia jogar os melhores campeonatos de todos. Porém o time da escola dele é uma cagada e nem jogadores direito tem. Tudo isso muda quando conhecemos Shuya Goenji, o cara mais gostoso e para mim o melhor jogador do anime. Não quero saber, não me venham com outros nomes. Para mim, esse é o melhor e eu fiquei maluco quando em 2022 ele apareceu em um comercial da Nike. A primeira aparição do Goenji já é com aquela música clássica do personagem e é defendendo uma garotinha de levar uma bolada de 2 valentões. Ou seja, o cara já mostra para que veio. Mas o problema é que quando o Endo começa a encher o saco dele para ele jogar num time, ele diz, não cara, sai daqui, para de falar. E em paralelo a tudo isso, conhecemos também o principal time da cidade, nada mais nada menos nada mais que o Instituto Imperial, comandado pelo malvado Kageyama e em campo quem comanda o time é o Yuto Kido. Como o cara que por alguma razão desconhecida joga de capa e é o meu terceiro, quarto, não sei, personagem favorito do anime, o cara é foda. Por algum motivo, o time de futebol mais temido de todas as escolas do Japão, o time que não perde há 40 anos, se interessa em jogar uma partida a treino com a Veimon, se interessa apenas porque querem ver uma única pessoa jogar, o Shuya Goenji. O time do Endo obviamente fica morrendo de medo, mas ainda assim, ele junta os outros jogadores, como Kazemaru, que na dublagem primeiramente eles chamam de Kazemaru e juntando isso com o fato do personagem parecer uma mulher. Todo mundo em algum momento já questionou a sexualidade do cara. 4 olhos como que não joga nada, mas diz que se derem pra ele a camisa 10. Ele entra pro time e etc. A coisa que o Endo treina pra caramba, inclusive ler um caderninho de técnicas deixado pelo avô, motiva todo mundo, mas é completamente humilhado pelo Instituto Imperial. Como o Goenji não aparece para jogar, os caras começam a machucar para valer o Endo. Então o 4 olhos com medo abandona a partida e o homem da 10 pega a 10. 1 minuto de silêncio para prestar respeito, ok? Eu tenho 22 anos na cara e continuo me arrepiando que nem uma criança quando vejo isso. Bom, já nos 20x0, o Goenji entra e o Instituto Imperial manda o seu chute especial. Chute que é defendido pela icônica mão fantasma do Endo, que na dublagem eternizou-se como mão fantasma, mas o certo seria mão de Deus. E essas mudanças na dublagem mais pra frente eu te explico por quê. Porque o que importa, meu amigo, é que o cara lança e o Goenji utilizando também icônico furacão de fogo faz um golaço nos caras. Desculpa os gritos, é que eu tô realmente empolgado. Eu jogo aqui, treino aqui, conquisto aqui. Estamos treinando como um forte dragão, dragão com a habilidade de um samurai. Enfim, apesar de toda a empolgação, o Goenji diz, foi mal galera, mas eu não vou jogar, foi só dessa vez. Então larga a camisa e aqui eu aproveito para apresentar-lhes alguns outros personagens simpáticos que nos acompanharão nessa simpática história. E esses são, todos esses jogadores que eu não vou falar o nome de todo mundo, mas os destaques são, Somioka, como atacante que fica com bastante ciúmes do Goenji, Kageyama como gordo que ninguém dá nada por ele, mas ele nunca ficou de fora de um jogo sequer da Raima, até convocado para a Copa mais pra frente o cara é, então respeitem. Aqui como uma das simpáticas garotas da comissão técnica, inclusive sempre achei que o Eno terminaria o anime com ela, mas não, Soiler, ele casa com a Natsumi, filha do dono do colégio. Ademais, também conhecemos a simpática Aru e o Sombra, que não é nada importante pro anime, mas como o sonho dele é ser visto ao invés de excluído, eu vou deixar ele ter uns segundinhos de fama aqui. Apesar de ter perdido de 20-1, o jogo da Rayman contra o Instituto foi um sucesso. Então eles arrumam mais um montão de novos jogos e se vencerem ganharão uma vaga no campeonato Futebol Fronteira.
seguindo Goenji, porque claro, o Eno é chato pra caramba e nunca desiste. Descobrimos que o fato do cara não jogar mais futebol é por causa da sua irmãzinha que tá em coma. E ela tá desse jeito porque no campeonato Futebol Fronteira do ano passado, que afinal era entre o colégio Kidokawa, antigo colégio do Goenji, e o Instituto Imperial, colégio do Kido, enquanto a menininha tava indo pro estádio, bum, ela foi atropelada. Então o Goenji pensa, se eu não tivesse ido jogar futebol, nada disso teria acontecido. Essa história fica bem séria mesmo quando descobrimos que quem causou esse acidente foi o próprio Kageyama, justamente pro Goenji não jogar final. O cara tá levando futebol juvenil muito a sério. Depois dessa conversa, o Eno agradece pelo gol marcado por ele e se vai. Porém, quando a Natsumi investiga sobre o Goenji, lembra ele quem era a pessoa que mais gostava do seu futebol. Ele diz, cara, então eu tô dentro. Eu vou fazer pela minha irmã. Juntos então, eles vencem um montão de times, como o Colégio Sobrenatural, uma escola que simplesmente joga uns feitiços e faz com que seus adversários fiquem parados. Então o Endo fala o feitiço ao contrário, quebra a maldição e com a força da amizade a Vaimon vence, apenas. Esse episódio é muito cheirado, mas esse anime todo é cheirado, então não importa. Em seguida, quem entra pro time é o Domon, outro aluno novo com cara de idoso de 40 anos que veio do Instituto Imperial e vive passando informações sobre a Vaimon pro Kido. Juntos então, eles enfrentam o Colégio Selvagem, um time de literalmente humanos macacos que são muito bons em jogadas aéreas. Porém perde com uma técnica feita pelo Goenji e o Kabeyama chamada Go Relâmpago. Técnica tirada do caderninho de técnicas do avô do Endo é que custou muito para ser feita porque o Kabeyama tinha medo de altura. Já o próximo adversário do Super 11 é o Colégio Cinza, colégio que tem um goleiro cabeça de espeto, que imita algumas técnicas da Vaimon e que acha que já ganharam a partida porque já analisaram todas as técnicas e todos os jogadores da Vaimon. Porém o que não contavam é que a Vaimon começaria a treinar no Salão Relâmpago, uma antiga sala abandonada da escola. Então com uma técnica feita pelo Endo e o Goenji, os Super 11 vencem. Afinal o futebol não se joga apenas com os pés e sim com o coração. E os verdadeiros Super 11 são os amigos que fazemos pelo caminho. Analisa isso, cabeça de espeto. A má notícia é que durante esse jogo o Goenji se machucou, então não joga a próxima. E a próxima é contra o Colégio dos Otakus, os senhores virgindades que usam como técnica especial mudar a barra de lugar. E adivinha quem descobre o plano e marca um gol nos caras? 4 olhos. O senhor virgindade da escola Vaimon. Ganhando, ganhando e ganhando, eles chegam até a final do torneio Futebol Fronteira contra o Instituto Imperial, onde para impedir a Vaimon de jogar, o Kageyama manda o diretor da escola Vaimon, que é um covarde e também segue as ordens dele, tirar o freio do caminhão da escola Vaimon. Então o Domo, mesmo sendo espião do Instituto, obviamente reprova essa ideia, o Kido reprova essa ideia, e no final esse safado acaba sendo descoberto, então é mandado embora e o Domo permanece porque é perdoado. Pelo Vaimon. Como o diretor da Vaimon foi demitido e para participar do torneio precisa-se de um treinador. Quem acaba incorporando ao time é o Sr. Ibiki, o dono de um restaurante de macarrão que há muitos e muitos anos atrás foi um goleiro treinado pelo próprio avô do Vaimon nos lendários Super 11. Uma equipe muito poderosa que há 40 anos atrás foi para uma final contra o Instituto Imperial e adivinha só, tiveram um caminhão sabotado. Então todos os jogadores ficaram feridos e por W a vitória foi dada ao Instituto Imperial. Outra história que conhecemos um pouco mais é a do Kido, onde descobrimos que ele veio de um orfanato e foi adotado por esse cara porque o Kageyama olhou para ele e disse, olha como esse moleque manda bem na bola, adota ele. Então o cara adotou e fora isso descobrimos que a irmã do Kido é Aru, que foi adotada por outra família e por ela o Kido faz tudo o que pode no futebol. Visto que o pai adotivo disse que se ele sempre vencesse também adotaria sua irmã. Como Kageyama deu essa informação ao Endo, o garoto começa a ficar meio perturbado porque pensa, pois se eu ganhar ele nunca mais vai ver a irmã, e o Kido ao contrário do seu mestre só quer jogar um futebol limpo e justo. Tanto é que o Kageyama tinha sabotado o estádio para acabar com os jogadores da Renmo e com a ajuda do próprio Kido que percebeu tudo eles acabam se salvando. Mas resumindo, o Kageyama é o próprio capeta, queria sabotar o caminhão agora,
sabotou o caminhão dos lendários Super 11 há 40 anos atrás, sabotou o campo e por tudo isso acaba sendo preso pelo detetive Onigawara. A coisa é que a partida finalmente começa, e o Endo, pensando no que o Kageyama disse para ele sobre o Kido, começa a jogar muito mal, e o Kido, utilizando a nova técnica do Instituto Imperial, Pinguins Imperiais, abre o placar. Como o Endo tá muito estranho e todo mundo percebe isso, a Reimo começa a ser massacrada e aqui acontece uma coisa que vai se repetir muitas vezes no anime. Sim, bolada do Goenji. O cara é um doutrinador. Com ele eu aprendi que violência sempre é a solução. Então o Endo volta pro jogo, e aqui sim a partida finalmente começa a ficar boa. Logo sumiu que Goenji empatam a partida. Então o jogo fica extremamente disputado. Defesa de um lado, defesa do outro, e no final, com o incrível relâmpago 1, a Reimo vence. A boa notícia é que eles ganharam a partida. E a marca é que o Kageyama escapa da prisão. A boa notícia é que Aruna fala pro Kido que é muito feliz com a sua própria família. E a Mike, você ainda não deixou o like nesse vídeo. Então bora, meu irmão, com a força da amizade. Bom, com essa vitória, a Reimo se classifica para o Campeonato Fronteira Nacional. Ou seja, os melhores times do Japão vão se enfrentar, e não só da cidade, e como o Instituto foi o campeão do ano passado, também se classificam. Antes de começar esse torneio, os Super 11 enfrentam os lendários Super 11, sim, aqueles mesmos jogadores invencíveis de 40 anos atrás, e os caras são brabos. Bom, tão meio enferrujados, mas o Ibiki manda eles tomarem vergonha na cara, e agora sim. Catavento de fogo, essa técnica é bonita. Pra caramba! Quem acaba aprendendo ela é o Goenji e o Kazemaru, e enfrentando o Colégio Ninja, o primeiro adversário deles no campeonato, eles vencem a partida usando. Já quando chega o jogo do Instituto Imperial, todo mundo pensa que eles vão mandar ver e a partida acaba terminando 10-0. Porém, não para ele, e sim pro terrível Colégio Zeus, que humilha os caras e nada o Kido pôde fazer porque estava machucado. Aqui a coisa vai pra frente mesmo quando o Goenji vê o Kido triste de toma essa bolada aí porque comigo é assim, se eu ver triste eu dou logo uma bolada. O Goenji acaba perguntando ao Kido se ele seria capaz de ver o Endo como companheiro ao invés de rival, e assim, Yuto Kido acaba entrando pro time. Juntos eles passam pelo colégio do Muro de Aço. Ótimo episódio em que o Kido comanda o campo e o Endo manda um discurso que a técnica mais especial de todas é a de nunca desistir. Outro personagem que também acaba entrando para a equipe é o Iknosen, um antigo amigo da Kido Domon que eles achavam que tinha morto numa batida de caminhão. Mas não, o moleque só tinha ido jogar no Vasco e volta pro Japão jogando muita bola. E assim, utilizando uma técnica chamada Triplo Pégaso, uma das técnicas mais bonitas do anime, eles vencem o Colégio Kidokawa, o antigo colégio do Goenji que tem como jogadores principais esses 3 irmãos funqueiros aí. O problema mesmo é quando chegamos na final contra a equipe Zeus, uma equipe comandada adivinha por quem? Kageyama, e o capitão da equipe, é um personagem masculino que parece feminino chamado Afrode. O criador de Super 11 deve ter sérios problemas em definir sexo de personagens. O Colégio Zeus não é forte naturalmente, eles secretamente bebem uma água que aumenta em muitos atributos humanos, ou seja, estão roubando. E por falar em roubando, a Frode tem uma técnica que literalmente trava o tempo. Quando criança eu me perguntava muito como caralhos alguém poderia vencer isso. E fora tudo isso, ele ainda manda aqui a sua técnica mais roubada. Alguma vez já escutou a batida das asas de um anjo? Eu adorava repetir essa frase. Esse jogo inicialmente é um massacre, porém, entretanto, todavia, aqui finalmente acontece. Endo, depois de muito tentar, consegue utilizar a icônica mão demoníaca, uma das técnicas mais lembradas do anime. Lembro até hoje eu repetindo essa fala e minha avó maluca gritando que eu estava assistindo Coisas do Diabo. E lembram que o nome da mão fantasma originalmente é Mão de Deus e aqui traduziram diferente? Então, a dublagem brasileira fez isso porque não queriam que a mão demoníaca fosse mais forte que a mão de Deus. Desculpa, vovó, desculpa, igreja,
Mas aqui no desenho ela é sim. E no final a Raymond faz 4 gols e vira o jogo contra o Colégio Zeus, vencendo assim o torneio mais importante do país e se tornando a equipe mais forte do Japão até então. O problema, claro, é que o que faz sucesso geralmente não acaba. Então quando tá todo mundo voltando para casa no maior clima de felicidade porque ganharam tudo, porque a irmãzinha do Buen já acabou do coma, etc, etc, bum! O Colégio Raymond é atacado por supostos extraterrestres e o que eles querem? Obrigar a gente a buscar conhecimento, dinheiro, dominar o mundo? Não, jogar bola com adolescentes e destruir as escolas de quem não conseguir vencê-los. Tenho certeza absoluta que assim seria se extraterrestres existissem de verdade. Essa saga dos extraterrestres é longuíssima, longuíssima. Porque a Raymond apanha, vence uma equipe de aliens, apanha, vence outra equipe de aliens, apanha. Enfim, acho que vocês já entenderam, mas para isso falta. Nas primeiras partidas, a Raymond obviamente apanha pra caramba e para ajudá-los a combater os extraterrestres. Quem acaba entrando pro time é a nova treinadora, Itomiko, uma mulher que percebe que o Goenji não tá muito bem da cabeça porque os aliens simplesmente ameaçaram a irmãzinha dele dizendo que se ele não entrasse pro time dos aliens, a irmãzinha dele ia de base e tira o cara do time. Sem muitas explicações, o Goenji vai embora, despedida tristíssima, e aí a Raymond vai atrás de um tal goleador de gelo, o goleador lendário, o príncipe dos campos de neve. O segundo melhor personagem do anime para mim. Creio que eu sempre tive dúvida entre preferir ele ou Goenji. Enfim, tiro Fubuki, um cara bom na defesa, bom no ataque com uma característica bem esquisita. Quando tá na defesa ele é a pessoa mais calma e doce do mundo. E quando tá no ataque ele incorpora a personalidade do irmão morto e fica extremamente maluco. Sentindo falta do Goenji. Quem não gosta nada do Fubuki é o Somioka. E aí ele tenta desafiar o cara. Coitado do Somioka, mas também né. Ser um adolescente com cara de quem tem 40 não é fácil, e o Fubuki, o que falar desse personagem? Claramente um dos melhores daqui por toda a história por trás e por todo o arco do personagem, com certeza um dos melhores arcos de todo o anime. Com a ajuda da Toko, nova personagem dessa vez realmente feminina que não tem tanto destaque aqui, e claro, com a do Fubuki e com seu icônico vendaval eterno, a Aemon vence. Porém, entretanto, todavia, aqui descobrimos que esses aliens são apenas a primeira base e que existem times ainda mais fortes. Um desses times é a Epsilon, que tem como capitão do time o melhor vilão da saga Aliens, Desalmado, um goleiro com uma presença de tela absurda que defende a bola do Fubuki com uma mão e quebra o cara, deixa o Fubuki puto da vida. Bom, obviamente os aliens vencem, com um gol de mão aliás, nunca entendi a porra dessa técnica. Então eles falam que vão voltar em 10 dias e durante esse tempo a Raymond volta a enfrentar o Instituto Imperial, que agora é chamado de Colégio Imperial Verdadeiro e eu queria saber que tipo de colégio é esse que fica no submarino no fundo do mar. Meu sonho é estudar aí. O líder desse time é o Kageyama, de novo, e com ele está o Fudo, personagem inicialmente malvado, mas Soiler, no futuro vai entrar para a seleção do Japão com a Raymond. No time também tem esses dois aí que ficaram putos porque o Kida abandonou o instituto e agora estão novamente sob as ordens do Kageyama. Como o Kageyama sempre está envolvido com coisa errada, dessa vez ele faz os moleques usarem técnicas proibidas, que se usarem mais de 2 vezes, já era meu amigo, seu corpo não aguenta e você nunca mais joga bola. Pinguins imperiais número 1 e presas bestiais. 2 técnicas muito bonitas visualmente falando. Essa partida é boa pra caramba, mas ao contrário das técnicas proibidas, a coisa que mais me chama atenção aqui é que temos o primeiro, e se eu não me engano, único cartão amarelo do anime. Sim, cartão amarelo por um carrinho, sendo que tem gente que derruba os outros com terremotos no campo. Nessa partida, Fubuki e Somioka fazem uma bela dupla e começam a se entender. E no fim o Sakuma usa a técnica 3 vezes, marca apenas um golzinho, a partida termina um x1 e ele sai do campo numa ambulância. Bom, depois eles viram amigos novamente, o Sakuma revela que só fez isso porque queria ser bom igual o Kido, e enfim.
Um dos personagens que também acabam entrando pro time é o Koguri, uma criança travessa que para falar a verdade nem em bola joga direito, mas já que estão aceitando qualquer um, por que não né? Quem também entra é a Lika, que tá aqui mais para querer dar o priquito pro Equinose do que para qualquer outra coisa, mas ainda assim, eu gosto da adição desses personagens. A coisa vai para frente mesmo quando o confronto com a Epsilon se aproxima, e o Fubuki fica extremamente frustrado porque o desalmado fez ele de idiota. Então treina compulsivamente, não quer nem a pau tenhar com os outros porque diz que não tem tempo para essa chatice, e quando o jogo finalmente chega, o desalmado diz, deixem ele chutar, ele é o espetáculo principal. E o chute do cara com uma nova técnica. Esse jogo fica tão frenético que o Fubuki em determinado momento consegue vencer a técnica e o desalmado faz outra técnica para vencer a técnica do Fubuki. Então mesmo o jogo sendo bem pegado, a Rayman consegue levar um empate com gosto de derrota. Boa Koguri, você é muito bom. E o Fubuki depois disso, meu irmão, acaba entrando numa literal depressão fodida de nem conseguir mais jogar bola. O cara quebra. Ele se sente frustrado porque sempre achou que junto com a personalidade do irmão morto, eles seriam perfeitos. E a real é que ninguém é perfeito. O que você tá precisando é de uma bolada de um certo cara, Fubuki. Bom, o tempo passa, e outras adições de personagens super interessantes aqui são Tatsumukai, um goleiro super fã do Endo que consegue realizar a própria mão fantasma e em vários jogos vai ficar no gol no lugar do Endo visto que a Rayman teve a brilhante ideia de aprender todas as técnicas principais com o Endo. Ou seja, ele fica no gol e o Endo joga de libero. Hijigata, um zagueiro adolescente que eu dava no mínimo uns 30 anos para ele. Van, um goleador de fogo que também tem um time na escola Alien. Narrador, como um personagem que eu esqueci de falar. Mas não importa onde esteja acontecendo o jogo, ele sempre tá lá. O cara simplesmente vai atrás da Rayman do outro lado do mundo só para narrar uma partida. E Tsunami, como um cara que nunca jogou bola na vida, mas já que ele chuta forte, por que também não levar pro time, né? O problema é que antes do jogo da Epsilon, a Rayman conhece um outro time do Instituto Alien ainda mais forte do que eles, Gênesis, o principal time dessa escola, que obviamente humilha a Rayman e depois desse jogo, o Fubuki fica todo ferrado, o Kazemaru perde as esperanças e desiste de tudo, e até o próprio Endo, que desde o primeiro episódio foi o único que nunca perdeu a esperança. Perde a esperança. Ver o Endo desse jeito, meu amigo, foi complicado para mim na época. O cara perde o brilho nos olhos, e eu vou botar essa foto dele no meu perfil do Zap. Com tudo isso, ninguém consegue se concentrar direito no treino. Porém tudo muda quando Endo vê de longe o Tachimukai treinando com o mesmo brilho que ele treinava antigamente, vê o Tachimukai conseguindo utilizar a própria mão demoníaca, e agora sim, meu amigo, ele volta ao normal e finalmente chegamos no grande confronto contra Epsilon, utilizando a nova técnica especial. Punho da Justiça, Endo consegue mandar muito bem no gol, e o Fubuki depois de chutar 1, 2, 3, 4 vezes, separado. Humilhadamente em todas elas, o cara simplesmente fica morto por dentro. Fubuki então sai da partida e 4 olhos entra. Então a essa altura o desalmado já tá de saco cheio porque ninguém consegue nem sequer chegar perto de fazer um gol nele e diz, haha, tudo fraco, eu vou pra linha. E aqui descobrimos que a principal posição do cara é, e sempre foi no ataque. Então ele mete esse chutaço e consegue vencer aqui. Depois disso, a Rayman inteira começa a ser destruída. Porém, entretanto, todavia, tudo muda quando retorna ele, o lendário, o único, inigualável, Shuya Goenji, que agora com a ajuda do detetive já conseguiu deixar a irmãzinha segura e meu amigo isso aqui arrepia muito. O Goenji quando entra, logo muda o jogo e consegue marcar. Então o desalmado volta pro burro dizendo que vai se encarregar e deter o seu chute, mas Nananena não, porque aqui ele manda uma das minhas técnicas favoritas do anime, Tempestade Explosiva, e assim a Reimu vence, respeita o cara. Enfim, agora eu vou falar um pouco mais rápido, porque isso aqui se prolonga e fica bastante aburrido em alguns momentos até o jogo final dessa saga, então prepare-se.
Indo aperta a mão do desalmado e conhecemos Jason, da Power Diamante, que enfrenta a equipe Reimo e que aparece para ajudar o Super 11, é o próprio Afrod. Aliás, é ótimo ver o Afrod jogando no time. Endo e sua turma prendem a Zona Mortal e depois enfrentam Vaan e Geisel, que juntaram fogo e gelo para vencer a Reimo. Porém, no meio da partida, com a partida aliás bem equilibrada, o Hiroto chega, para tudo, e fala que o último desafio da Reimo vai ser a equipe Gênesis, e agora sim. Antes disso, claro, descobrimos que a nova treinadora da Reimo é a irmã do Hiroto, e que os aliens nunca foram aliens, e sim pessoas normais que com a ajuda dessa pedrinha que muda muito a sua personalidade, aumentavam em muito a sua capacidade. O líder dessa história toda é esse velho orelhudo que quer vender esse projeto alien ao governo, e para isso ele precisa provar que essa pedrinha é top. O que importa é que quando o jogo começa, a Reimo sai atrás do placar, e vendo que todo mundo está se dando muito mal, o Fubuki decide entrar na partida, mas não consegue jogar. E aí o Goenji observa tudo isso, e decide dar para ele a cura para a depressão. Eu sei que escuta as vozes, não tente esconder as vozes. E aí, meu amigo, acontece aqui uma das cenas mais lindas e simbólicas do anime, a libertação de Fubuki. Cara, isso aqui é outra das cenas que arrepiam pra caramba nesse anime. Anime de futebol com poderzinho. Que poderzinho que meu irmão. O cara saiu da depressão com a ajuda dos amigos que nunca desistiram dele. Que algo mais bonito que isso? Não tem. Isso mesmo, irmão. Agora não está mais sofrendo. Que cara, se fuma, não. Utilizando então o lobo legendário, o Fubuki marca. Então aqui até o próprio Tashimukai defende uma técnica do Hiroto com a mão invencível, o goleiro da Gênesis Def. Do mal também são boas pra caramba. É uma pena que são usadas pouquíssimas vezes. Ah, inclusive eu não mencionei, mas eu acho extremamente bizarro os caras destruírem escolas e quererem usar o futebol adolescente para decidir o futuro do mundo. E é mais bizarro ainda que tem gente destruindo a escola, destruindo coisas e a polícia não chega para meter bala em todo mundo. O meteorito não deixa ninguém à prova de balas. Cara! Bom, a coisa é que com o poder da amizade, e com o Endo gritando a icônica frase "vamos jogar futebol", todo mundo acaba voltando ao normal. E terminando essa saga ali, finalmente chegamos na saga final, a Copa do Mundo. Quem aí lembra da seleção brasileira, hein? Esse arco infelizmente até hoje não foi dublado, o que é uma pena, principalmente para a época, porque quem assistia pela TV Kids, como eu, era obrigado a voltar pro começo a partir de determinado episódio. Apesar disso tudo, isso aqui é bom pra caramba, meu amigo, é muito, mas muito bom. E ademais conheceremos mais um montão de novos personagens. Mas antes, claro, é hora de montar a seleção do Japão. Para escolher o time que vai participar das pré-eliminatórias, eles chamam um montão de jogadores para jogarem uma partida. Jogadores que já apareceram anteriormente, como o Hiroto, o Fudo que a presença dele não agrada a ninguém, esse, e também jogadores que conheceremos agora, como o Toramaru, um moleque que joga muita bola, mas por algum motivo não chuta pro gol, Tobitaka, como um moleque brigão que não joga nada, mas levam pra Copa mesmo assim, afinal o empresário dele é o próprio Ibiki, e enfim. A partida para decidir o time é boa pra caramba, e os convocados no final são Kido, Goenji, Hiroto, Fubuki, Tsunami, Kazemaru, Kunimatsu, esses três aí, Fudo, esses dois, Kabe, Dama, meu ídolo, Kurimatsu e Endo. Aos que ficaram, sinto muito, porém, Soiler, quando alguém se machuca, outros entram no lugar. Mas craque, e o Iquinose e o Domon, me pergunta você, vão para os Estados Unidos jogar lá porque eles têm nacionalidade americana? Com a ajuda desse novo treinador esquisito, que muita gente não gosta, mas eu acho ele muito melhor personagem que a treinadora Itomiko. Endo e sua turma enfrentam um monte de times para conseguir a classificação para a Copa. O primeiro é o time da Austrália chamado Grandes Ondas. Time que tem como tática principal uma tal defesa em forma de caixa. Mas mesmo assim, eles perdem. Os principais jogadores da Remo nesse jogo são Tsunami, que marca,
Kabeyama, meu ídolo, e Toramaru, que joga muita bola, mas não chuta pro gol, então ele toca pro gol antes de resolver. A segunda equipe que enfrentam são os Leões do Deserto do Catar. Catar que na Copa de 2022 passou vergonha, mas aqui os caras mandam muito bem e tem como tática principal alcançar o time adversário. Então por boa parte do segundo tempo eles dominam o jogo, mas com o gol do Toramaru, que descobrimos que não chutava porque quando criança o time que ele jogava virou as costas para ele porque só ele marcava gol, ou seja, moleque fominha do caralho. E desde esse dia ele decidiu não chutar mais. Porém adivinha quem cura o trauma dele e adivinha como? Sim, obrigado Goenji, ídolo, uma bolada nunca falha, e assim Toramaru marca e a Remo vence. A terceira equipe é a do Desalmado do Japão. Mas peraí, como assim Japão? Sim, Japão, porque a treinadora Tomiko junto com o Desalmado montou um time para enfrentar a Remo, e o vencedor vai representar o Japão na Copa. Essa partida é bastante interessante, e o Desalmado é um puta de um personagem da hora, mas apesar dele tá apelão pra caramba depois de ter aprendido um montão de técnicas como o triângulo Z, as alas celestiais, etc., a Remo vence. O quarto e último time antes da Copa é a Coreia, time que conta com jogadores como Van Geyser, o próprio Afrod e esse cara que domina todos os jogos que participa. Palmas pra ele, porque jogar de olhos fechados é foda. Esse jogo é bom pra caramba, e os dois times lutam muito pra conseguir a classificação. Pra piorar, o treinador acabou deixando o Endo no banco dizendo que ele não servia pra nada. Mas mesmo assim quem acaba marcando primeiro é a Remo com a técnica entre Fubuki e Hijigata. O problema é que utilizando a principal tática coreana, Fubuki e Tsunami se machucam e acabam indo pro banco. Então a Coreia aproveita o bom momento e marca o primeiro com o Van e o segundo com a Frode. A coisa vai pra frente mesmo quando o Endo entende o que o treinador queria deixando ele no banco e entra pro jogo. Então com a ajuda do Fudo, personagem que no começo ninguém confia muito, mas ele acaba jogando muito bem, os Super 11 empatam a partida. O problema é que com a técnica entre esses três jogadores, a Remo mais uma vez fica atrás no placar. Porém com o incentivo do Endo, o Tobitaka consegue fazer pelo menos uma coisa boa durante o jogo todo e o Hiroto empata a partida. Em seguida a Coreia ataca novamente, e aqui o Endo liberta uma nova técnica, o famoso martelo da ira. Por incrível que pareça, o único que não tá jogando nada nessa partida é o Goenji, porque o seu pai disse que essa era sua última partida porque quer que ele seja médico e não jogador. Que porra de médico o que? Médico e deem o seu salário ao Goenji. Ele merece mais. E assim com o incentivo do Endo, ele percebe que não importa o caminho que siga depois, o que importa é o agora. Então junto com o Toramaru, conseguem colocar a Remo na frente de novo. O Endo defende o último chute e os Super 11 confirmam o passaporte pro Mundial. No final, o pai do Shui ainda permite com que ele vá ao Mundial. Então agora sim, meus amigos, partimos. Como Midorikawa e Fubuki se machucaram, Somei-oku e Sakuma acabam indo no lugar. E no Mundial conhecemos um monte de seleções, como a brasileira, que tem como jogador principal um jogador inspirado no próprio Ronaldinho Gaúcho. Inclusive para mostrar respeito, eles chamam a nossa seleção de os reis do futebol e isso é muito foda. A Itália, com o tal de Fidil que joga muita bola. A Argentina, conhecida por chamar os brasileiros de macaco, brincadeira, conhecida por ser um time que nunca toma gol. Inglaterra, com o tal Edgar que tem um chute indefensável. Pequenos Gigantes, uma seleção africana que, Soiler, é treinada pelo avô do Endo que não morreu e foi para a África para proteger a família. E Estados Unidos, com Domo e Equinox na equipe. O primeiro jogo do Super 11 é contra a seleção inglesa, onde com o chute Excalibur, os cavaleiros da Inglaterra marcam. Com o Matador de Dragões, o Someu que empata e com o Paladin Strike, os cavaleiros voltam à frente. No intervalo desse jogo, um velho misterioso chega para falar com o Endo e diz que para evitar que a bola entre no gol, não é necessário defender o chute. Então no segundo tempo,
O Toramaru empata e o Endo consegue evitar o gol com essa nova técnica. E assim, com um gol de Toramaru e Goenji, os Super 11 vencem a primeira partida. Na Copa do Mundo, quem aparece também é o Kageyama dizendo: "Aí galerinha da Itália, pode sair do que agora eu sou o novo treinador e esse é o meu novo time." E para provar que o time dele é bom mesmo, ele decide fazer uma partida contra a própria Itália. Como o Kageyama fez alguns jogadores da Itália se machucarem de propósito, Kido, Endo, Sakuma e Fudo entram no lugar deles para ajudar. E o capitão da equipe do Kageyama é essa espécie de cópia do Kido que joga igualzinho ao Kido. Usando um tal Pinguins Imperiais X, o Kido do mal marca o primeiro gol. Porém o Endo sai correndo com a bola junto com a equipe e consegue empatar com o golpe Megaton e no final, usando uma nova técnica entre esses três chamadas Pinguins Imperiais Terceira, eles viram o jogo e ganham a partida, inclusive com um final bastante amigável. O grande problema é que o Kageyama é tão safado que tinha levado os jogadores do Japão para ir de propósito porque sabia que eles não chegariam a tempo para jogar contra a Argentina no segundo jogo da Copa. Então, sem alguns jogadores importantes, a Eimon vai ter que se virar mesmo assim. Sem o Kido para comandar as estratégias no campo, o time fica perdidinho. E para piorar, a Argentina é considerada a equipe com a melhor defesa da Copa. Os Super 11 logo tomam 2 gols e ficam atrás no placar, e depois disso, o Tatsumokai sai defendendo tudo com essa sua nova técnica. O problema é que de uma maneira ou de outra, ninguém do Japão consegue marcar um gol. Então fica todo mundo com cara de depressão e as meninas do Inazuma dão uma força para os rapazes. E assim eles marcam o gol utilizando essa técnica entre esses três. Porém, perdem a partida e agora são obrigados a ganhar a próxima se ainda quiserem ficar. No próximo jogo, os Super 11 ainda vão poder contar com reforço de peso, o Shiro Fubuki, que se recuperou e entra no lugar de Kurimatsu. Já a Itália, com a ajuda do Kageyama, que é um filho da puta mas entende muito de futebol, vence a Inglaterra e avança de fase. E os Super 11 vão ter que enfrentar agora os Estados Unidos. Nada mais nada menos nada mais que o time de Domo e Iquinose. Iquinose, o melhor jogador dos Estados Unidos, logo abre o placar com o ataque Pegasum, e essa partida em especial é muito boa e muito importante para ambos os times, porque será talvez a última partida de Iquinose como jogador. Isso porque ele ainda tem sequelas do acidente da infância e vai precisar depois daqui passar por uma cirurgia. A coisa é que com uma nova super técnica entre Kazemaru e Fubuki, os Super 11 empatam. Porém com essa técnica do unicórnio, os Estados Unidos passam à frente de novo. O Inazuma volta a empatar com o chute do Tsunami, e os Estados Unidos depois voltam à frente com esse chute que para mim é um dos mais bonitos do anime. Porém depois o Inazuma volta a empatar com esse chute entre esses três e eu já tô ficando maluco aqui. O problema para os Estados Unidos é que o Iquinose é obrigado a sair do campo porque já não tem mais condições de jogar. Assim ele vai embora em uma das cenas mais tristes do anime e a classificação fica com a Reimo no último minuto com o gol do Goenji. Bom, tudo então acaba terminando num clima bem amigável, e o Iquinose fala que vai fazer de tudo para voltar a jogar. O próximo jogo do Japão então é contra a Itália de Kageyama, e sem mais delongas partimos. O primeiro gol que marca é Fubuki Goenji, e a Itália está meio perdida em campo porque os jogadores não querem seguir as ordens do Kageyama. Em determinado momento, eles passam a seguir e marcam, e aqui descobrimos que o Kageyama sempre odiou futebol porque o seu pai era um jogador excepcional, porém perdeu tudo quando o avô do Endo montou o Super 11, uma equipe que destruía tudo. O vídeo fala que alguém que odeia o futebol jamais criaria táticas perfeitas como ele, e assim Kageyama descobre que o que sempre quis destruir foi sempre a coisa que ele mais gostou na vida, e vendo a Itália jogar, o cara sente a verdadeira paixão do futebol. Usando uma técnica chamada Espada de Odin, o Fidil marca, porém o Kido, que é um personagem excepcional, consegue vencer a principal tática da Itália, e Goenji contra Oramaru marcam. O jogo acaba indo para o intervalo empatado, e nesse momento descobrimos por esse garoto que é o verdadeiro capitão da Itália, que Kageyama, depois dessa partida, está decidida a se entregar por todos os crimes que cometeu. Ademais,
Um desses crimes acabou sem querer deixando essa garotinha cega, então ele pagou toda a cirurgia, visitou ela no hospital diversas e diversas vezes, e não parou de escrever cartinhas. O cara é um anjo. E daí que ele já tentou matar um monte de adolescentes com ferros caindo do teto, sabotou caminhões, etc, etc. A coisa é que no segundo tempo, esse tal capitão da Itália entra para jogar. E eu só reparei agora que os dois times estão jogando de azul. Se fosse na vida real, imagina a confusão. Bom, no segundo tempo, quem marca primeiro é esse tal de Nakata. Um italiano chamado Nakata é foda. Porém o Kido vence novamente a marcação da Itália e empata a partida. Por incrível que pareça, esse jogo acaba terminando empatado. E agora, para se classificar, Raymond depende do resultado de um outro time. Cara, como eu gosto do fato deles não passarem em primeiro, deles sofrerem na classificação e deles ficarem tristes pra caramba achando que não vão passar. Eu gosto muito porque quebra todo um ar de protagonismo que o time poderia ter tido nessa Copa. É bem próximo da realidade, até porque ninguém imagina o Japão ganhando todas as partidas e sendo campeão da Copa. No último ato, o Kido ainda demonstra respeito pelo Kageyama. Afinal, a maioria das coisas que o Kido aprendeu foi gratas a ele. Então o Kageyama agradece e em sua cena final, um carro desgovernado mata, sendo essa, acredito eu, a única morte de Inazuma Eleven clássico. Enfim, sem o equinócio, os Estados Unidos não passam pela Argentina e o Japão consegue a segunda vaga do grupo. Mas o problema é que agora terão que enfrentar nada mais, nada menos e nada mais que até então o time mais forte do torneio, os reis do futebol, que tem como jogador principal esse tal de Roninho, que sim é inspirado no próprio Ronaldinho Gaúcho. Sei que eu já falei, mas é bom falar de novo. O treinador do Brasil é esse tal de Garfield, um grande vilão que por muitas vezes chegou a manipular o próprio Kageyama, e diz aos jogadores do Brasil que se perderem suas famílias sofrerão, perderão os empregos e que eles vão voltar a ser pobres fudidos como sempre foram. Porra, por que a gente tem que ser fudido até em Super 11? Nada mais esse tal Garfield, que é dono de uma companhia de petróleo e está produzindo um montão de armas para controlar tudo que puder controlar. E quando a partida finalmente chega, pelas ordens do Garfield, o Roninho começa a jogar de uma forma totalmente estranha, driblando todo mundo e que se for dos amigos, que acaba saindo na frente ao Brasil, inclusive sem utilizar técnica especial. E quando acaba o primeiro tempo, o detetive chega, prende o Garfield dizendo que antes de morrer, o próprio Kageyama falou tudo que sabia sobre as maldades desse Garfield, e agora sim o Brasil vai poder mostrar o seu verdadeiro futebol. Uma coisa que eu só percebi agora é que os brasileiros estão falando em japonês com o Japão. E que foi ele, o próprio Garfield, que manipulou o Kageyama 40 anos atrás para causar o acidente. Isso porque, desde aquela época até agora, o cara queria controlar o futebol para assim controlar mais coisas ainda. Por isso, para proteger a família, o Daskiendo teve que se esconder. E agora como eles vão acabar com essa rixa de 40 anos? Com a partida de futebol. Claro. Sem mais delongas. No final os malvados perdem, os bonzinhos vencem, Garfield vai preso novamente, Endo finalmente tem a sua conversa com o avô, clima muito amigável, blá blá blá, tudo muito legal. E agora sim, chegamos finalmente na final. E se você assistiu até aqui, meu amigo, você é um guerreiro, porque eu tô até sem voz. Então nem vou pedir like, nem vou pedir para me seguir no Instagram, nada. Só quero agradecer. Obrigado. Afinal, é sem sombra de dúvidas uma das melhores partidas do anime. Desde o começo com o treinador convocando o time principal, falando o nome dos reservas e o nome de cada um que não foi escolhido, mostrando um pequeno flashback de cada um deles, até a final do jogo que é cheia de emoção. Só vão rapazes, vocês não estão carregando só o espírito de vocês nesse jogo, e sim de todos aqueles que ficaram pelo caminho. Para marcar um gol nesse tal rococó é a coisa mais complicada do mundo. O maluco é apelação total. Então quem começa marcando são os pequenos gigantes. A coisa vai para frente mesmo quando Endo consegue utilizar a sua mais nova técnica, parada celestial. Então começa a defender tudo,
O time se sente bem mais confiante, e Hiroto com a sua também mais nova técnica consegue marcar o primeiro gol que o Rococó sofreu nessa Copa. No segundo tempo, o avô do Endo coloca o Rococó para jogar no ataque, e utilizando um atal, o disparo X, ele desempata a partida. O jogo então segue lá e cai, e quando o Rococó chuta novamente, o Endo evolui sua técnica e consegue defender. Com isso, toda Heimo novamente cria coragem, e consegue marcar com essa técnica entre Kido, Hiroto e Fubuki. Então o Rococó volta novamente pro gol e o jogo segue. Com a nova técnica, o Rococó consegue parar a Heimo. Então o jogo segue lá e cai e o bagulho fica sinistro. É tudo muito equilibrado. Porém, entretanto, todavia, quando começa a tocar essa música, já sabe né, não tem pra ninguém. Pode dar a vitória pra Heimo. E assim com o gol entre Endo, Toramaru e Goenji, que acredito que foi o único jogador que tinha marcado em todos os jogos da Copa, os Super 11 vencem. Vencem com um gol que arranca até o chão, mas a rede continua lá. A rede é com certeza o personagem mais forte do anime. Caramba, é isso. Que felicidade. Puta que pariu. Isso aqui é bonito demais. Acompanhar na infância e voltar a acompanhar novamente agora foi uma experiência incrível. E assim com um clima bastante amigável, chorável, onde até o próprio Kinojo depois da cirurgia